Questão 20. Valéria Hortência, advogada-geral da União, é intimada a se manifestar nos autos da ADI 8888 de 14. A aludida ADI questiona a constitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei 8.212 de 91, que dispõe ser de 10 anos o prazo para que a Seguridade Social apure e constitua os créditos e ou para promover a cobrança judicial dos mesmos. O STF, em sede de controle difuso, já havia se manifestado por pelo menos 2 vezes sobre a inconstitucionalidade de tais dispositivos, uma vez que nos termos do artigo 146, inciso 3, a linha B da Constituição Federal, cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. Valéria Hortência, tendo convicção de que a lei é inconstitucional e sabendo que o STF já se posicionou nesse sentido, indaga a sua assessoria sobre a possibilidade de se manifestar favoravelmente à declaração de inconstitucionalidade dos preceitos que foram objeto da ADI 8.888 de 2014, tendo em vista a regra constitucional hospedada no artigo 103, parágrafo 3º. Com base no exposto na condição de assessor da Advocacia Geral da União, convocada a elaborar o referido parecer, responda se a AGU poderá manifestar-se pela inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei 8.212 de 91. Olha só, minha gente. O artigo 103, parágrafo 3º da Constituição, estabelece ao AGU, Advogado-Geral da União, o papel de curador do princípio da presunção de constitucionalidade das leis. Expliquemos. Toda lei, absolutamente toda lei, municipal, distrital, estadual ou federal, é presumida constitucional. Por óbvio que trata-se de uma presunção relativa, mas até que ela seja devidamente impugnada perante o Poder Judiciário, há uma presunção legal relativa de que ela seja compatível com a Constituição, atendendo, claro, a imperativo de segurança jurídica. Imagine-se que qualquer um de nós pudéssemos, a todo um momento, desconfiar da constitucionalidade de uma norma e por isso só deixá-la diuturnamente de aplicá-la. Então toda norma presume-se constitucional, até que venha o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do controle difuso ou concentrado, e a declare expressamente inconstitucional. No controle difuso, claro, é necessária a edição do súmula vinculante ou a suspensão dos seus efeitos pelo Senado Federal por meio da edição de resolução nos termos do artigo 52, inciso 10. O AGU, o Advogado-Geral da União, então tem esse papel constitucional de funcionar como o curador desse princípio, o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos do poder público. Ocorre, minha gente, que há certas situações em que o exercício dessa incumbência se torna inviável para o procurador para o advogado-geral da União. Por exemplo, imaginemos na hipótese em que o autor da ADI seja o presidente da República. O presidente da República é, por assim dizer, o chefe maior da AGU, porque a AGU é um órgão que está vinculado diretamente à presidência da República. Então imagine, você vai contestar o seu próprio patrão? Não é algo assim viável, não é? Enfim, então o STF entende que em algumas circunstâncias, o AGU poderá sim deixar de defender a constitucionalidade da norma ou do ato normativo impugnado em ADI. Um dos exemplos é quando o autor seja o presidente da República, que via de regra é o chefe do AGU. Ele é indicado pelo presidente da República e está vinculado diretamente à presidência da República. Outra hipótese é quando o próprio Supremo Tribunal Federal já tiver decidido no âmbito do controle difuso que essa norma é inconstitucional, como é o exemplo aqui dessa questão, em que está sendo questionado os artigos 45 e 46 da Lei 8.212 de 91, que estabelece o plano de custeio da Previdência Social. Então vejam só, da Seguridade Social, perdão. Nessa hipótese aqui, o AGU ele pode sim deixar de defender a constitucionalidade da norma. Tá? Nós temos precedente na jurisprudência do Supremo que entende que ele não está obrigado a defender a constitucionalidade nessas duas hipóteses.
quando o autor for o presidente da República ou quando o próprio Supremo Tribunal Federal, do âmbito do controle difuso, já tiver decidido pela inconstitucionalidade da norma impugnada. E para concluir, nós temos ainda o posicionamento de alguns doutrinadores, como por exemplo Natália Masson, que entende que, em razão da norma inscrita no caput do artigo 133, que determina que os advogados são invioláveis por seus atos e manifestações no exercício da profissão, o AGU, como um membro da advocacia pública, não estaria em hipótese alguma obrigado a defender a constitucionalidade da lei em sede de controle concentrado perante o STF. Tá? Mas é um posicionamento doutrinário, não é o que é aplicado ordinariamente pelo Supremo Tribunal Federal. E aqui encerramos a correção dessas 20 questões. Um abraço a todos e até a próxima.